Upadeshamrita, o néctar da instrução. Verso 1. Vacho vegam manasa krodha vegam jihva vegam udaropashtha vegam etam vegam yo vishaheta dhira sarvam apimam prithivim sashishyat. Sinônimos: Vachaha, da fala; Vegam, desejo; Manasaha, da mente; Krodha, da ira; Vegam, desejo; Jihva, da língua; Vegam, desejo; Udarapashtha, do estômago e dos órgãos genitais; Vegam, desejo; Etam, esses; Vegam, desejos; Yaha, quem quer que; Vishaheta, seja capaz de tolerar; Dhiraha, sóbria; Sarvam, todos; Api, certamente; Imam, este; Prithivim, mundo; Saha, esta personalidade; Shishyat, pode fazer discípulos. Tradução: uma pessoa sóbria que seja capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Significado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. No Srimad Bhagavatam 6, 1, 9, 10, Parikshit Maharaj fez muitas perguntas inteligentes a Shukadeva Goswami. Uma dessas perguntas foi: por que é que as pessoas se submetem à expiação se não conseguem controlar os sentidos? Um ladrão, por exemplo, talvez saiba perfeitamente bem que poderá ser preso por roubar e poderá até mesmo ver um ladrão sendo preso pela polícia, mas, mesmo assim, continuará a roubar. Continuará a roubar. Adquirimos experiência pela audição e pela visão. Uma pessoa menos inteligente adquire experiência vendo, ao passo que uma pessoa mais inteligente adquire experiência ouvindo. Quando uma pessoa inteligente ouve que nos livros de lei e nos shastras ou escrituras é dito que roubar não é bom, e quando ouve que um ladrão é castigado ao ser preso, ela se abstém de roubar. Uma pessoa menos inteligente terá primeiro que ser presa e castigada pelo roubo para aprender a parar de roubar. Entretanto, um patife, um tolo, pode ter a experiência tanto do ouvir quanto o do ver e pode até ser castigado, mas mesmo assim continuará roubando. Mesmo que essa pessoa se submeta à expiação e seja castigada pelo governo, logo que sair da cadeia, ela há de roubar outra vez. Se o castigo ministrado na prisão é considerado uma expiação, qual é o benefício dessa expiação? Assim, Parikshit Maharaj indagou: Drishta Shrutabhyam Japapam Janapi Atmanohitam Karoti Bhuyo Vivashaha Prayashchitam Matokatham Quachim Punaha
prayashchitam martho partham manye kunjara sauchavat. Ele comparou a expiação a um bando de elefante. O elefante pode tomar um ótimo banho no rio, mas assim que sai da água, ele atira lama por todo o seu corpo. De que adianta, então, o seu banho? De modo semelhante, muitos espiritualistas cantam o Mahamantra Hare Krishna e, ao mesmo tempo, fazem muitas coisas proibidas, julgando que seu canto neutralizará suas ofensas. Das 10 espécies de ofensas que se pode cometer enquanto se canta o santo nome do Senhor, esta se chama Namno Balayasyahi Papa Buddhi. Cometer atividades pecaminosas apoiando-se no cantar do Mahamantra Hare Krishna. Da mesma maneira, certos cristãos vão à igreja confessar seus pecados, julgando que o fato de confessarem perante um padre e executarem alguma penitência aliviá-los-á dos resultados de seus pecados semanais. Logo que acaba o sábado e vem o domingo, eles começam suas atividades pecaminosas outra vez, esperando serem perdoados no próximo sábado. Esta classe de prayashtita, ou expiação, é condenada por Parikshit Maharaj, o rei mais inteligente de sua época. Shukadeva Goswami, igualmente inteligente, como convém ao mestre espiritual de Maharaj Parikshit, respondeu ao rei e confirmou ser correta a sua declaração a respeito da expiação. Não se pode neutralizar uma atividade pecaminosa com uma atividade piedosa. Deste modo, a real prayashtita, expiação, é o despertar de nossa adormecida consciência de Krishna. A expiação verdadeira implica em se chegar ao conhecimento real, sendo que para isto existe um processo padrão. Quem segue um processo regulado de higiene não adoece. Um ser humano se destina a ser educado segundo determinados princípios, de forma que possa estabelecer seu conhecimento original. Essa vida metódica é descrita como tapasya. Pode-se gradualmente elevar-se ao padrão do conhecimento verdadeiro, ou a consciência de Krishna, praticando austeridade e celibato, brahmacharya, controlando a mente e os sentidos, renunciando às posses em caridade, sendo manifestamente veraz, mantendo-se limpo e praticando yoga asanas. Contudo, alguém que tenha a fortuna de associar-se com um devoto puro pode facilmente ultrapassar todas as práticas de controle da mente executadas através do processo do yoga místico, por simplesmente seguir os princípios reguladores da consciência de Krishna. O abster-se do sexo ilícito, do consumo da carne, da intoxicação e dos jogos de azar, e pelo simples fato de se ocupar a serviço do Senhor Supremo, sob a orientação do mestre espiritual genuíno. Este processo fácil está sendo recomendado por Srila Rupa Goswami. Primeiramente, é necessário controlar nossa faculdade de falar. Cada um de nós tem o poder da fala. Logo que temos uma oportunidade, pômo-nos a falar. Quando não falamos acerca da consciência de Krishna,
falamos toda espécie de disparate. No campo, um sapo fala coachando, e similarmente todos que têm língua querem falar, mesmo que tudo o que tenha a dizer seja sem propósito. Porém, o coachar do sapo simplesmente convida a cobra. Por favor, venha me comer. Não obstante, apesar de estar convidando à morte, o sapo continua coachando. Podemos comparar a conversa dos materialistas e dos filósofos mayavadis impersonalistas com o coachar das rãs e dos sapos. Eles estão sempre falando disparates e, por conseguinte, convidando a morte a pegá-los. Controlar a fala, entretanto, não quer dizer impor-se o silêncio, o processo externo de Mauna, como pensam os filósofos mayavadis. O silêncio pode parecer útil por algum tempo, mas por fim mostrará ser um fracasso. O significado de fala controlada, comunicado por Srila Rupa Goswami, advoga o processo positivo de Krishna Katha, ou seja, ocupar o processo da fala na glorificação do Supremo Senhor Shri Krishna. A língua pode então glorificar o nome, a forma, as qualidades e os passatempos do Senhor. O pregador de Krishna Katha é sempre transcendental às garras da morte. Esta é a importância de se controlar o desejo de falar. Da mente é controlada quando podemos fixá-la nos pés de lótus de Krishna. O Chaitanya Charitamrita Madhya 22:31 diz: Krishna Surya Sama Maya Haya Andhakara Yaham Krishna Taham Nahi Mayara Adhikara. Krishna é como o sol e Maya como a escuridão. Estando o sol presente, não há a possibilidade de existir escuridão. Analogamente, se Krishna encontra-se presente na mente, não é possível que a influência de Maya a agite. O processo yógico de negar não é a solução. Tentar criar um vazio na mente é artificial. O vazio não permanecerá. Porém, se sempre pensarmos em Krishna e em como servi-lo melhor, nossa mente será controlada naturalmente. De forma similar, a ira pode ser controlada. Não podemos parar com a ira por completo, mas se nos irritamos apenas com aqueles que blasfemam o Senhor ou os devotos do Senhor, podemos, através do processo da consciência de Krishna, controlar nossa ira. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou irado com os irmãos heréticos Jagai e Madhai, que blasfemaram e feriram Nityananda Prabhu. Em seu Shikshastaka, o Senhor Chaitanya escreveu que Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahisnuna. Devemos ser mais humildes que a grama e mais tolerantes que a árvore. Pode ser então que se pergunte por que o Senhor manifestou sua ira. O importante é que devemos estar dispostos a tolerar todos os insultos contra nossa própria pessoa. Mas quando Krishna ou seu devoto puro são blasfemados, um devoto genuíno se zanga e atua como o fogo contra os ofensores. Não podemos parar com Krodha, a ira, mas podemos aplicá-la corretamente. Foi com raiva que Hanuman incendiou Lanka, mas ele é adorado como o maior devoto do Sr. Ramachandra. Isto quer dizer que ele utilizou sua ira de maneira correta. Arjuna serve como outro exemplo. Ele não desejava lutar,
mas Krishna incitou-lhe a ira. Tens de lutar. Não é possível lutar sem ira. Entretanto, a ira é controlada quando utilizada a serviço do Senhor. Quanto aos impulsos da língua, todos nós temos experiência de que a língua quer comer pratos saborosos. De um modo geral, não devemos permitir que a língua coma de acordo com a sua escolha, senão que devemos controlá-la fornecendo-lhe prasada. A atitude do devoto é que ele só comerá quando Krishna lhe der prasada. É assim que se controla o impulso da língua. Deve-se comer prasada em horas marcadas e não se deve comer em restaurantes nem confeitarias simplesmente para satisfazer os caprichos da língua ou do estômago. Se nos mantivermos fiéis ao princípio de apenas comer prasada, os impulsos do estômago e da língua poderão ser controlados. De forma semelhante, os impulsos dos órgãos genitais, o desejo sexual, podem ser controlados quando não são usados desnecessariamente. Os órgãos genitais devem ser usados para gerar uma criança consciente de Krishna. Caso contrário, não devem ser usados. O movimento da consciência de Krishna estimula o casamento, não para a satisfação dos órgãos genitais, mas para a geração de filhos conscientes de Krishna. Quando as crianças crescem um pouco, elas são mandadas para as nossas escolas Gurukula, onde são educadas para que possam se tornar devotos plenamente conscientes de Krishna. São necessárias muitas de tais crianças conscientes de Krishna, de modo que uma pessoa tenha a permissão de utilizar seus órgãos genitais. Quando uma pessoa adquire também experiência dos métodos de controlar, quando uma pessoa adquire bastante experiência dos métodos de controle consciente de Krishna, ela pode se habilitar para ser um mestre espiritual genuíno. Em sua explicação, Anuvriti ao Upadeshamrita, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura escreve que nossa identificação material cria 3 classes de impulsos: o impulso de falar, o impulso ou exigência da mente e as exigências do corpo. Quando uma entidade viva cai vítima destas 3 classes de impulsos, sua vida se torna pouco auspiciosa. Uma pessoa que treina a resistência a essas exigências ou impulsos chama-se tapaswi, ou aquele que pratica austeridades. Com tal tapaswi ou tapasya, pode-se superar a opressão imposta pela energia material, a potência externa da Suprema Personalidade de Deus. Quando comentamos em relação ao desejo de falar, referimos-nos à conversa inútil, como, por exemplo, as conversas dos filósofos mayavadis e personalistas, ou das pessoas ocupadas em atividades frutivas, tecnicamente chamadas karma kanda, ou dos materialistas, que querem simplesmente gozar a vida sem restrições. Todas estas conversas ou textos são demonstrações práticas do desejo de falar. Há muitas pessoas falando despropositadamente e escrevendo muitos volumes de livros inúteis, e tudo isso é o resultado do desejo de falar. Para que neutralizemos esta tendência, devemos desviar nossa conversa para o tema Krishna. Explica-se isto no Srimad Bhagavatam 1.5.10.11. Nachaschitra padam hareyasho pavitram pragrinita karhichi tavayasam tirtam usamti manasa
Nayam trahansam niramanti ushik kishaya. As pessoas santas consideram que as palavras que não descrevem as glórias do Senhor, o qual é a única pessoa que pode santificar a atmosfera de todo o universo, são como um lugar de peregrinação para corvos. Uma vez que as pessoas plenamente perfeitas são habitantes da morada transcendental, elas não sentem prazer num lugar como esse. Tad vagvisargo janaga viplavo yasmin pratishlokam adpabadhavati api namani anamtasya yashom kitaniya shrinvamti gayamti grinamti sadhava. Por outro lado, a literatura, que é repleta de descrições das glórias transcendentais, do nome, da fama, das formas, dos passatempos, etc., do ilimitado Senhor Supremo, é uma descrição, é uma criação diferente, plena de palavras transcendentais voltadas para o objetivo de provocar uma revolução nas vidas ímpias da desorientada civilização deste mundo. Tais textos transcendentais, mesmo que compostos imperfeitamente, são ouvidos, cantados e aceitos por homens purificados que são inteiramente honestos. A conclusão a que chegamos é que só podemos nos abster da conversa inútil e sem propósito quando conversamos a respeito do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Devemos nos esforçar sempre por usar nossa capacidade de falar, tendo como objetivo exclusivo a compreensão da consciência de Krishna. Quanto às agitações da mente oscilante, estas se dividem em duas categorias. A primeira chama-se Avirodha Priti, ou apego irrestrito, e a outra se chama Virodha Yukta Krodha, a ira que resulta da frustração. A adesão à filosofia e em planos baseados em desejos materialistas se chama Avirodha Priti. De um modo geral, os jnanis ou karmis e os planejadores materialistas atraem a atenção das almas condicionadas. Mas quando não conseguem realizar seus planos e quando esses planos são frustrados, esses materialistas ficam irados. A frustração dos desejos materiais produz a ira. De forma semelhante, as exigências do corpo podem ser divididas em três categorias: as exigências da língua, do estômago e dos órgãos genitais. Podemos observar que, no que diz respeito ao corpo, estes três sentidos se situam fisicamente numa linha reta e que as exigências corpóreas começam com a língua. Se alguém consegue restringir as exigências da língua, limitando suas atividades ao comer depressada, os impulsos do estômago e dos órgãos genitais podem ser controlados de maneira automática. A este respeito, Srila Bhaktivinoda Thakura diz: Sharira Vidyajal Jodendriya Tahekal Jive Pele Vishaya Sagare Taramadhi Jihvati Lobhamaya Sudurmati Take Jeta Kathina Sansare Krishna Bada Dayamaya Karibari Jihvajai Swaprasada Nadilabhai Seyanamrita Kau Radha Krishna Gunagau
Premedaka Chaitanya Nitai. Ó Senhor, este corpo material é um monte de ignorância, e os sentidos são uma rede de caminhos que conduzem à morte. De alguma forma, caímos no oceano do gozo material dos sentidos, e de todos os sentidos, a língua é o mais voraz e incontrolável. Este mundo é muito difícil conquistar a língua, mas tu, querido Krishna, és muito bondoso conosco. Mandas esta prasada gostosa para nos ajudar a conquistar a língua. Por isso, tomemos esta prasada para nossa plena satisfação e glorifiquemos suas onipotências, Shri Shri Radha e Krishna. E com amor, invoquemos a ajuda do Senhor Chaitanya e Prabhu Nityananda. Existem 6 espécies de raças, sabores, e se uma pessoa se deixa agitar por qualquer um deles, ela se vê dominada pelos impulsos da língua. Algumas pessoas se sentem atraídas pelo comer de carne, peixes, caranguejos, ovos e outras coisas produzidas por sêmen e sangue e comidas sob a forma de cadáveres. Há outras que se sentem atraídas por comer legumes, verduras, espinafre ou produtos lácteos, mas tudo para a satisfação das exigências da língua. As pessoas conscientes de Krishna devem abandonar tal comer que visa o gozo dos sentidos, incluindo o uso de quantidades extras de condimentos, como pimenta e tamarindo. Muitos se entregam ao uso de haritaki, nozes de Betel, diversos condimentos usados para se fazer pão, tabaco, LSD, maconha, ópio, álcool, café e chá, a fim de satisfazerem exigências ilícitas. Se pudermos nos treinar a aceitar apenas os restos do Krishna, será possível livrarmos-nos da opressão imposta por Maya. Legumes, cereais, frutas, produtos lácteos e água são alimentos apropriados para se oferecer ao Senhor, como prescreve o próprio Senhor Krishna. Entretanto, se alguém aceita prasada por causa de seu gosto saboroso e desta maneira come em excesso, também cai vítima de tentar satisfazer as exigências da língua. Shri Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou a evitar pratos muito saborosos, mesmo no caso de estarmos comendo prasada. Se oferecemos pratos saborosos à deidade com a intenção de comer essa comida gostosa, vemo-nos envolvidos em tentar satisfazer as exigências da língua. Se aceitamos o convite de um homem rico com a intenção de receber alimentos gostosos, também estamos tentando satisfazer as exigências da língua. O Chaitanya Charitamrita Antya 6.227 declara: Jihvara lalase yei iti uti dhaya Shishnodara parayana Krishna nahipaya. Quem corre daqui para ali tentando satisfazer seu paladar e vive apegado aos desejos de seu estômago e órgãos genitais, não é capaz de alcançar Krishna. Como se declarou anteriormente, a língua, o estômago e os órgãos genitais
estão todos situados numa linha reta, sendo classificados dentro da mesma categoria. O Senhor Chaitanya diz: Bhala na kaibe ara bhala na paribe. Não se vestir luxuosamente e não comer alimentos deliciosos. Chaitanya Charitamrita Antya-lila 6.236. Aqueles que sofrem de doenças do estômago não conseguem controlar os impulsos da barriga, pelo menos de acordo com esta análise. Ao desejarmos comer mais do que o necessário, criamos automaticamente muitas inconveniências em nossa vida. Contudo, se observamos dias de jejum como Ekadashi e o Janmashtami, podemos restringir as exigências do estômago. Quanto aos impulsos dos órgãos genitais, existem dois: o próprio e o impróprio, ou o sexo legal e o ilícito. Um homem devidamente maduro pode se casar segundo as regras e regulações dos Shastras e usar seus órgãos genitais para gerar bons filhos. Isto é legal e religioso. De outro modo, ele poderá adotar muitos meios artificiais para satisfazer as exigências dos órgãos genitais e pode ser que não se sujeite a nenhuma restrição. Uma pessoa que se entrega à vida sexual ilícita, como definem os Shastras, seja por pensar, por planejar, por comentar ou por realmente ter relações sexuais ou por satisfazer os órgãos genitais por intermédio de meios artificiais, fica presa nas garras de Maya. Essas instruções se aplicam não apenas aos chefes de família, como também aos tyagis, ou aqueles que se encontram na ordem de vida renunciada. Em seu livro Prema Vivarta, capítulo 7, Shri Jagadananda Pandita diz: Vairagi bhai gramya kathana shunibhe kane gramya vartana kahibe shana grihestri shadya bhai asya chavana yadi chaha pranaya rakhite gaurange rasane chota haridasare katha take gyana mane Bhalana khaibe ara bhalana paribe Hridayete Radha Krishna Sarvada se vibe. Meu irmão, meu querido irmão, estás na ordem de vida renunciada e não deves ouvir conversas sobre coisas mundanas comuns, nem deves conversar a respeito de coisas mundanas ao te encontrares com outras pessoas. Não sonhos. Aceitaste a ordem de vida renunciada com um voto que proíbe de te associares com mulheres. Se desejas associar-te com Chaitanya Mahaprabhu, lembra-te sempre do incidente de Chota Haridasa e de como o Senhor o rejeitou. Não comas pratos luxuosos, nem te vistas com roupas finas, mas permanece sempre humilde e serve às suas onipotências, Shri Shri Radha Krishna, no fundo de teu coração. Em conclusão, quem pode controlar estes 6 itens, a fala, a mente, a ira, a língua, o estômago e os órgãos genitais, deve ser considerado um Swami ou Goswami. Swami quer dizer Senhor, e Goswami significa o Senhor dos Go, ou sentidos. Aquele que aceita a ordem de vida renunciada assume automaticamente o título de Swami. Isto não quer dizer que ele é o senhor de sua família, comunidade ou sociedade. Ele tem de ser o senhor de seus sentidos. Quem não é senhor de seus sentidos não deve ser chamado de Goswami, mas sim de Godasa, ou seja, servo dos sentidos. Seguindo os passos dos 6 Goswamis de Vrindavana,
Todos os swamis ou goswamis devem ocupar-se plenamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Em oposição a isto, os godasas se dedicam a serviço dos sentidos ou a serviço do mundo material. Esta é a sua única ocupação. Prahlada Maharaj descreve ainda o godasa como adandago, isto é, alguém cujos sentidos não estão controlados. Um adandago não pode tornar-se servo de Krishna. No Srimad Bhagavatam 7.5.30, Prahlada Maharaj diz: Matirna Krishne Parata Swatova Mitho Bhipadyeta Grihavratanam Adanta Bopi Vishamtam Tamishram Punar Punais Chavita Charvananam. Para aqueles que decidem continuar sua existência neste mundo material a fim de satisfazerem seus sentidos, não há possibilidade de que se tornem conscientes de Krishna, nem através do esforço pessoal, nem por meio da instrução de outros, tampouco por conferências conjuntas. Eles são arrastados pelos sentidos desenfreados para as mais escuras regiões da ignorância, e assim ocupam-se loucamente no que se chama mastigar o mastigado. Srila Prabhupada Ki Jai.